Muito bem, vamos começar a nossa revisão de véspera. Amanhã, 2 milhões de pessoas estarão fazendo a prova do CNU em todo o Brasil. Então, vamos fazer aqui a revisão para o bloco 8, provas de língua portuguesa bem recentes da banca Sesgran Rio. Acompanha comigo. A prova mais recente é a prova do Banco do Nordeste. Aconteceu bem recente mesmo. E nós já vamos fazer a correção das questões da prova de português. Vamos lá. Vamos fazer a leitura do texto, logicamente, porque é com a leitura do texto que a gente enriquece o nosso vocabulário e vai se acostumando aí com o tipo de questão que a banca pode trazer para a gente. Vamos lá. A Bela e a Fera. Um dos desejos de minha infância foi habitar um palácio como o da Bela e da Fera. Evidente que sem a fera. Tinha tudo do bom e do melhor naquele palácio. As luzes se acendiam à passagem da moça. A mesa estava posta. Havia solidão e silêncio. Ninguém enchia o saco dela. A fera providenciava tudo e ainda fazia o favor de não aparecer. Não queria assustá-la. Eu imaginava um palácio mais modesto. Seria a minha própria casa, apenas com um acréscimo. Em todas as paredes haveria umas torneirinhas que despejariam guaraná no meu copo. Eu era louco por guaraná. Ficava triste quando tomava um, confinado numa garrafa banal que mal dava para encher um copo. Queria mais, e muito. Daí que sonhava com torneiras em todas as paredes. Bastava abri-las e o guaraná geladinho jorraria para matar a minha sede e me tontear de prazer. A injúria do tempo, somada ao desgaste dos anos, sepultou o delírio, mas fui fiel a ele. Não tive outros pela vida fora. Esqueci a bela e a fera, o palácio encantado, as torneirinhas jorrando guaraná. Eis que, deixando de ler historinhas infantis, de repente descobri um sucedâneo, bem verdade que às avessas. A internet. Ela não me deslumbra como os contos de Green e Perrault. Pelo contrário, me aterroriza, mas tem alguma coisa de encantado. Toda vez que abro a caixa postal, é como se abrisse a torneirinha daquele palácio que a memória não esqueceu, mas a vida demoliu. Não recebo o guaraná mágico para matar minha sede e me tontear de prazer. Recebo mensagens propondo regimes de emagrecimento, oferece-me terrenos que não quero comprar e viagens que não pretendo fazer. Vez ou outra, pinga uma gota de afeto, mal dá para encher o copo e embromar a sede. Ouvi dizer que a internet está na idade da pedra, mas um pouco ela poderá dar mais e melhor. Um dia abrirei o computador e terei o Guaraná que não mereço. Muito bem, vamos direto para a primeira questão. O tema central desse texto, que faz referência ao conto A Bela e a Fera, pode ser resumido na seguinte frase: qual é o tema central desse texto? Qual é a frase, qual é a alternativa que tem uma frase que resume o tema central desse texto? Letra A. A maturidade ameniza os devaneios da infância. Olha só que coisa boa, pessoal. A maturidade, a maturidade ameniza os devaneios da infância. Você lembra que lá, enquanto ele era menino, ele queria ter um palácio igual aquele lá da Bela e a Fera, e com um detalhe a mais, né? Tinha que ter torneirinha jorrando
o Guaraná, que ele desejava tanto tomar, né, já que ele tomava tão pouquinho. Então ele tinha os devaneios da infância dele e a maturidade fez com que isso fosse embora. Letra A está muito boa, mas como é a letra A, nós vamos desconfiar e ler todas as alternativas. A internet promove mudanças em nosso cotidiano. Repara que o tema central do texto não é a internet. O encantamento provocado pela internet é ilusório. Falou em internet, já está fora, né? Não é o tema central do nosso texto. A infância é uma fase da vida permeada de belos sonhos. Aqui é uma pegadinha, né? O tema central também não é só a infância, foi essa passagem, né? Da infância para a maturidade. Os contos infantis são mais deslumbrantes que a internet. Então, realmente, você fica aí, sem nenhuma sombra de dúvida, com a letra A. Ela que é a nossa resposta da primeira questão. Você percebe que, lendo o texto com boa vontade, lendo o texto compassadamente, né, com a pontuação correta, lendo o texto em voz alta aí na sua cabeça, amanhã de manhã você vai ficar tranquilo para poder fazer as suas questões de português, mais a sua redação, e poder voltar à tarde para fechar com chave de ouro o seu domingo e ter o seu nome na lista dos aprovados e classificados do CNU. Vamos lá para a questão 2. Esse texto, o fragmento do parágrafo 1, havia solidão e silêncio, revela um sentimento de. Ora, pessoal, quando ele disse que havia solidão e silêncio, não foi do lado negativo, né? Não foi dizendo que era uma coisa triste, que havia solidão e silêncio, de jeito nenhum. Olha só o que vem depois, ó. Olha aqui, ó. Havia solidão e silêncio. Ninguém enchia o saco dela, não é mesmo? Ninguém enchia o saco dela. Então havia uma solidão e silêncio, né? Uma paz, uma tranquilidade. Foi isso que o autor quis dizer quando ele falou havia solidão e silêncio. Nada de tristeza aí, nem de decepção, nem indiferença. Esperança, conforme. Tá aqui, a melhor resposta tá bem aqui, ó. Satisfação, né? Poxa, você chegar ali, tá uma solidão e um silêncio, ninguém vai encher o saco, né? Pronto. Vamos para a próxima. Essa crônica é marcada pelo uso da linguagem informal. Linguagem informal é aquela linguagem que não significa que seja errada, mas ela não se preocupa com todas as regras gramaticais, ela não se preocupa em atender a todas as regras gramaticais. Ela é uma linguagem do dia a dia, ela é uma linguagem coloquial, aquela linguagem que a gente usa aí nas nossas conversas do dia a dia, né? Ao longo do nosso dia. A gente não está preocupado em atender a todas as regras gramaticais, por outro lado, também não falamos errado, completamente errado. A gente consegue obedecer aí um básico mais ou menos para o homem mediano. Então, não vai aceitar nenhuma prova de concurso que diga para você que linguagem informal é uma linguagem errada. Ela tão somente não se preocupa em atender a todas as regras gramaticais. Então, essa crônica é marcada pelo uso da linguagem informal, o que pode ser comprovado no seguinte trecho. Então, a gente está querendo um exemplo de linguagem informal. Eu imaginava um palácio mais modesto. Nada de coloquial aqui, né? Você não usa essa palavra no seu dia a dia, né? É uma linguagem mais formal. Eu era louco por Guaraná, tá aqui, ó. E isso sim é uma linguagem que você não vai escrever na sua redação amanhã, né? A sua redação não pode ter linguagem informal. A sua redação tem que ter somente linguagem formal. A injúria do tempo, somada ao desgaste dos anos, sepultou o delírio. Olha, cuidado aqui com sepultou o delírio, se você marcou essa aqui, ó. Aqui é um exemplo de linguagem figurada, não quer dizer que é linguagem coloquial, tá bom? Aqui é uma linguagem figurada. Sepultou o delírio, uma linguagem figurada.
Ela não me deslumbra como os contos de Green, não. Aqui também uma linguagem formal. Recebo mensagens propondo regimes de emagrecimento, tranquilamente, né? Eu era louco por isso e tudo mais, então você percebe aqui uma linguagem informal. O Banco Israel vai te perguntar amanhã um exemplo apenas de linguagem formal ou informal, ou ainda de linguagem denotativa e conotativa. Você nem vai precisar dizer o nome da figura de linguagem, basta você reconhecer como linguagem figurada, como esse exemplo aí da letra C. Respira fundo, você vai conseguir fazer as suas 15 questões de português amanhã tranquilamente, porque é a sua primeira prova, é a prova da manhã. Você vai fazer essas 15 questões na maior tranquilidade e ter praticamente 2 horas aí de tempo para você fazer a sua redação tranquilamente. Seu tema amanhã vai ser perfeito, você está com tudo na sua cabeça, você vai fazer a redação do jeito que tem que ser e vai garantir aí a sua passagem para a prova da tarde. Na prova da tarde você fecha o pacote e vai para a lista dos aprovados e classificados. Quarta questão. No fragmento do parágrafo 2, o trecho destacado em negrito apresenta, em relação à informação explicitada na primeira oração, uma noção de que, olha só, como é que eu era louco por Guaraná, como é que eu era louco por Guaraná, mas ficava triste quando tomava um. Que negócio é esse? Não é? Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Se eu era louco por Guaraná, como é que eu ficava triste? Aqui você tem um mais aqui, né? Tem um mais aqui. Eu era louco por Guaraná, mas ficava triste quando tomava um, não é? Então você tem aí uma relação de adversidade. Adversidade. Adversidade é a mesma coisa que oposição, mesma coisa que contraste, mesma coisa que ressalva. Qualquer uma dessas palavras pode estar amanhã lá na sua prova, tá? Oposição, contraste, ressalva é a mesma coisa que adversidade. E o que é a adversidade? A adversidade é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Ou aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Você tem até uma família aí para você decorar, para ajudar você a responder. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Não está aparecendo aí, né? Mas eu vou te mostrar já já. Ó. Aqui dá para você tirar o print agora. A diversidade é a mesma coisa que oposição, mesma coisa que contraste, mesma coisa que ressalva. Decora a família da adversidade, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Aproveita para colocar na sua cabeça que essas palavras podem até estar na sua redação amanhã, mas sempre depois de vírgula. Não fica inventando moda colocando depois de ponto, não, tá bom? Coloca todas essas palavras aí na sua redação depois de vírgula, não depois de ponto, muito menos iniciando o parágrafo. Beleza? Para ser uma relação de modo, tinha que responder a pergunta como. Para ser uma relação de tempo, tinha que responder a pergunta quando. Intensidade é o muito, né? É o mais com i, é o quão. E comparação fica claro lá quando você lê a frase, aquelas palavras que estão fazendo comparação. Beleza? Muito tranquila essa prova, muito fácil mesmo. Quem fez essa prova aí foi domingo passado, nessa prova do Banco do Nordeste. Então, bem facinho, bem tranquilo. É assim que vai ser a sua prova de manhã. Você tem que estar totalmente tranquilo amanhã de manhã para fazer essa sua prova, porque a prova da manhã é a prova que vai colocar você na lista dos aprovados ou vai tirar você de lá. Se você estiver tranquilo para resolver suas 15 questões de português e fazer com toda tranquilidade a sua redação que você treinou esse tempo todo, você não vai ter a menor dificuldade. E amanhã você pode esperar aí o tema da redação do bloco 8, não é?
bem facinho, bem dentro daquilo que você estudou. No trecho do parágrafo 2, as formas verbais destacadas em negrito expressam a noção de que em todas as paredes haveria umas torneirinhas que despejariam o Guaraná no meu copo. Lembra que isso aqui estava dentro daquele desejo dele, né? Ele queria ter um palácio igual lá da Bela e a Fera, e aí ele disse que só teria uma coisa a mais, né? Em todas as paredes haveria umas torneirinhas que despejariam o Guaraná. Pessoal, uma coisa que você tem que ter aqui é que o verbo haveria e despeja. Vou escrever aqui haveria de novo aqui, ó. Haveria. O que eu quero destacar aqui é esse final, ó. Haveria quer dizer ia haver. Despejariam quer dizer iam despejar. Haveria quer dizer ia haver. O nome disso aqui, pessoal, se você não sabe, anota aí, é futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. E indicativo é o modo da certeza. Olha lá, presta bem atenção. Haveria é ia haver, é certeza que ia haver, não vai mais, futuro do pretérito. Despejariam é certeza que ia despejar, não vai mais, é futuro do pretérito do modo indicativo. Mas você leu o texto com toda a boa vontade do mundo, você viu que aquele momento ali era o momento em que ele estava desejando aquilo, não é? Ele estava desejando que tivesse aquelas torneirinhas em todas as paredes e que elas despejariam o Guaraná no copo dele. Aí aqui também tem desejo, ó. Também tem desejo. E aí, qual é a resposta? É certeza ou é desejo? Pessoal, é claro que os verbos eles funcionam de acordo com a intenção comunicativa. Sem dúvida nenhuma, o futuro do pretérito é certeza certa. Né? Quando você vai pedir um favor para alguém e a pessoa já começa assim, eu faria, você já sabe que ela não vai te atender. É certeza certa, né? Eu ia fazer. Né? Olha, eu gostaria de te ajudar. E já sabe que não vai ajudar, porque ia gostar, né? Isso é certeza certa. Mas dentro do contexto do nosso texto, você percebe que realmente isso aqui está no modo subjuntivo, né? No modo subjuntivo, expressando hipótese, vontade, desejo, possibilidade. Olha só que coisa, pessoal. Geralmente, para que o futuro do pretérito no indicativo faça essa ideia de desejo, de subjetividade, né? Por isso que é modo subjuntivo, ele tem que estar associado ao pretérito imperfeito do subjuntivo. É o subjuntivo que é o modo da dúvida, do desejo, da possibilidade, da hipótese. Então, geralmente, para que o haveria, né, despejaria, tivesse realmente essa, sem nenhuma sombra de dúvida, saber que era desejo, possibilidade, tinha que estar associado com o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é aquele que termina em SSE. Por exemplo, se eu tivesse um palácio daquele, olha lá, se eu tivesse um palácio daquele, eu faria com que tivesse lá na parede as torneirinhas que despejariam e tudo mais, entendeu? Então, o futuro do pretérito indicativo associado ao pretérito imperfeito subjuntivo é que faz essa ideia aí de hipótese, de possibilidade, de vontade, de desejo. Então, não vacila. Se tivesse perguntando o tempo e o modo do verbo, desses dois verbos destacados, do haveria e do despejariam, não tenha dúvida. É futuro do pretérito do indicativo, o modo da certeza. Se estivesse perguntando o tempo e o modo do verbo, você ia dizer que é futuro do pretérito do indicativo.
Mas a questão quer saber a noção, a ideia, a relação, o sentido, o significado. E aí sim, lá no texto você viu que estava realmente expressando hipótese, possibilidade. Se ele tivesse aquele palácio, um palácio igual aquele, haveria nas paredes as torneirinhas que despejariam o Guaraná. Realmente é desejo. É essa a resposta. É muito fácil. Essa prova é a prova mais recente da Banca Sesman Rio. Você pode esperar amanhã uma prova parecida com essa aqui, para que você fique tranquilo de responder suas questões amanhã de português, para que você fique mais tranquilo ainda de responder as suas questões, a redação, né, que vai vir amanhã para você fazer. A redação mais tranquila da sua vida vai ser essa, que vai colocar você aí na lista dos aprovados e classificados, dentro do número de vagas, para que você possa, feliz da vida, comemorar a sua vitória. O termo delírio empregado no parágrafo 4 retoma a ideia de que qual foi o delírio dele? O delírio era ele querer ter lá o palácio? Não, normal, né? Você desejar um palácio daquele lá, né? Tava tudo de bom e do melhor. Era esse o delírio. O delírio foi quando ele disse que ele queria um algo a mais, né? E qual era o algo a mais? Aquelas torneirinhas que despejariam lá o Guaraná. Então, não é adorar histórias infantis, ter tudo do bom e do melhor. Gostar muito de refrigerante também não é um delírio, né? É aqui a resposta, tranquilamente. Jorrar Guaraná de torneiras, esse era o delírio que ele também foi. Mas ainda diz assim, eu fui fiel a ele, né? Ou seja, ele não teve outros desejos, outras vontades ao longo da vida. Não é? Ele queria esse, que jorrasse Guaraná de torneira. Bacana. A frase do parágrafo 5: toda vez que abra a caixa postal é como se abrisse a torneirinha daquele palácio que a memória não esqueceu, mas a vida a demoliu. Olha aqui, ó, o SSE. Ó. Toda vez que tem SSE no verbo, você já sabe que é aquele verbo que eu te falei da agorinha, o pretérito imperfeito do subjuntivo. O que é esse negócio de subjuntivo? É o verbo que dá a ideia de dúvida, desejo, possibilidade. Beleza? Toda vez que abre a caixa postal é como se abrisse a torneira daquele palácio que a memória não esqueceu, mas a vida demoliu. Essa frase ela mostra uma dualidade, uma dicotomia, duas coisas aí se balançando, vamos dizer assim, né? Tem duas coisas aí que está mostrando. Toda vez que abre a caixa postal, é como se abrisse a torneira daquele palácio. Olha esse como se aqui, essa palavra comparativa aqui, ó, fazendo essa relação entre a caixa postal e aquela torneirinha lá do palácio que jorrava Guaraná. Então aqui qual é a oposição que existe? Opa, olha aqui, ó. Ilusão. Bora ver o que é que tá escrito na letra E, por aí. Ok. É isso. Ilusão e realidade. Qual é a realidade? Né? Hoje ele está lá abrindo a caixa postal dele, né? Já está maduro e tudo mais, mas ele lembra, né, daquela imaginação, né? Daquela imaginação que ele tinha naquele tempo. Então é a realidade de hoje confrontando com a ilusão que ele teve no passado, aquele delírio, né, de ter a torneirinha jorrando o Guaraná lá nas paredes. Bacana? É muito fácil. No trecho do parágrafo 5, o vocábulo sucedâneo pode ser substituído. Você percebeu lá na hora da leitura essa palavra diferente? É isso que é a vantagem de você ler textos, pessoal. Você vai acrescentando palavras novas aí ao seu vocabulário, você vai enriquecendo o seu vocabulário. Olha só, eis que deixando de ler historinhas infantis, de repente descobriu um sucedâneo.
Ora, ele deixou de lado uma coisa porque teve o quê? Uma outra coisa, não é? Então teve uma coisa que substituiu, né? Um, olha aí, teve um substituto, sucedâneo, né? Uma coisa que sucedeu. Deixou de ser aquilo para ser isso agora. Sucedeu. Por isso que é um sucedâneo. Olha só que bacana. Muito fácil. Pelo menos aqui as palavras eram mais ou menos aí do seu conhecimento, né? Porque é bacana quando vem essas questões com palavra que você nunca viu na vida e na alternativa também tem palavras que você nunca viu na vida. A banca não vai fazer isso com você amanhã, você vai conseguir achar essa questão aí de sinônimo. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego adequado da vírgula está plenamente atendido em. Pessoal, eu gosto de dizer que questão de pontuação realmente é um assunto muito grande, né? Pontuação é um assunto extenso, mas quando você consegue lembrar da ordem direta da oração, sujeito, verbo, complementos, circunstâncias, fica mais fácil. Porque esses termos da oração, né, eles são facilmente encontrados por meio de perguntas. Por exemplo, para achar o sujeito, você faz a pergunta antes do verbo, né? Quem ou o que. Para achar os complementos, você faz perguntas depois dos verbos, né? O que, quem, de quem. Também tem muitas perguntas de circunstâncias. Então, eu digo que a principal regra de pontuação é simplesmente você fazer aí as perguntas e obedecer ao seguinte pensamento: se você fez uma pergunta e a resposta está logo em seguida, não tem por que ter vírgula. Está errada a vírgula. Você faz uma pergunta que para achar o sujeito, por exemplo, você faz a pergunta quem ou a pergunta o quê, aqui, ó, antes do verbo. Aí a resposta está logo aqui, como é que eu vou colocar vírgula entre o sujeito e o verbo? Para achar os objetos, por exemplo, você faz a pergunta depois do verbo, né? O que, quem, de quem. Se a resposta está logo aqui, para que eu vou colocar vírgula? E se a circunstância está no seu devido lugar, que é lá no final, para que eu vou colocar vírgula? Né? Então, assim, mas o que é circunstância, professor? Bom, circunstância é tudo aquilo que não é fato, né? Existem infinitas circunstâncias, mas aí você vai guardando as principais, né? Causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar, modo, companhia, valor, assunto, afirmação, negação, dúvida, instrumento, acréscimo. Né? Você vai guardando aí as principais circunstâncias para saber que elas estando lá no finalzinho da frase, não é necessária a vírgula. Mas se tiver também, infelizmente, não é errado. Agora, antes da circunstância, se tiver vírgula aqui, está errado. Mesmo que os termos estejam em posições trocadas. Então vamos lá. Sempre senti um grande fascínio pelo encantamento da internet. Consegue perceber que aqui tem uma pergunta? Sempre senti um grande fascínio pelo quê? Sempre senti um grande fascínio pelo quê? Pelo encantamento. O que é que a gente combinou agora? Se você faz uma pergunta e a resposta está logo em seguida, não pode ter vírgula. Tá bom? Usa esse artifício que você vai ver que você já consegue fazer muita coisa, inclusive não errar pontuação na sua redação amanhã. Porque às vezes você pensa que a redação é que nem ensinaram para você na escola, né? Que quando tiver uma pausa na sua fala tem que ter uma vírgula. E aí você inconscientemente sai colocando vírgula onde não deve lá na sua redação. O que é que você vai fazer? Você vai fazer a pergunta, qualquer pergunta. Se a resposta estiver logo em seguida, não tem vírgula. Não tem vírgula, ok? Então lá, sempre senti. Por exemplo, vamos supor, se tivesse a vírgula bem aqui, ó. Qual é a pergunta depois de sempre sentir? Sempre sentir o quê? Então não poderia ter vírgula aqui porque a resposta está logo em seguida.
Pelo encantamento de quem? Da internet. Tá entendendo? Toda vez que tu faz uma pergunta e resposta logo em seguida, não pode ter vírgula. Ó, toda vez que imaginava, por exemplo, faz uma pergunta aqui, imaginava o quê? Podia ter vírgula aqui. Falasse de quê? Dos contos. Sonhava com o quê? Ah, tá aqui, ó. Sonhava que a resposta não é conviver um? Como é que eu vou colocar vírgula aqui, pessoal? Tu está conseguindo entender? Percebe que pelo menos agora, para a véspera da tua prova, tu não tem que ficar aí enlouquecendo com as 527 regras de pontuação, porque tem mesmo muita regra de pontuação, com certeza. Mas quando é uma questão dessa, que a banca não pergunta o motivo da vírgula, ela só quer saber se está certo ou errado, usa esse artifício de fazer as perguntas. Usa esse artifício. Se a resposta estiver do lado da pergunta, não está certa a vírgula. Bora ver a letra C. As fantasias acalentadas na infância nos acompanham. Mas olha só, pessoal, pergunta quem é que nos acompanha. Pergunta, quem é que nos acompanha? Resposta, as fantasias acalentadas na infância. Pode ter vírgula. Pode. É um absurdo, pessoal. Pergunta. Ah, mas eu não sei fazer essas perguntas. Força a barra. Agora tu já sabe que é assim, faz pergunta. Nos acompanha ao longo da vida. Quem é que nos acompanha? As fantasias acalentadas na infância. Não pode ter vírgula. Essa aqui, infelizmente, a gente não pode dizer que está errada. Porque ao longo da vida é uma circunstância de tempo e a circunstância está no seu devido lugar, que é o final da frase, não é para ter essa vírgula. Não é. Mas, de repente, né, o autor quer enfatizar que é ao longo da vida, aí ele colocou a vírgula só para enfatizar. Mas na sua redação você não vai colocar. Se a circunstância está no seu devido lugar, que aqui é uma circunstância de tempo, né, nos acompanham quando? Ao longo da vida, circunstância de tempo. Quero até anotar aí para ter esse exemplo logo de circunstância aí. Ó. Circunstância de tempo. Isso aqui, ao longo da vida, é uma circunstância de tempo, que está no seu devido lugar, que é o final da frase, não precisa dessa vírgula. Mas é errada mesmo, está essa aqui. Está separando o sujeito do verbo. Quem é que nos acompanha? As fantasias acreditadas na infância. Não pode ter vírgula. Usa sempre esse artifício. Olha aqui, olha a letra D. Ficava situado. Quem era que ficava situado, pessoal, lá no alto de uma montanha? Quem era? Quem era que ficava situado? Não é o Palácio da Fera? Tu está entendendo como é fácil? Você não precisa guardar o nome dos termos. Não precisa guardar o nome dos termos. Basta que você faça a pergunta. Quem era que ficava situado no alto da montanha? O que era que ficava situado no alto da montanha? Era o palácio. E a montanha era muito distante, também não precisa dessa vírgula aqui. Mas é errada mesmo, grosseiramente, essa aqui. Tem que ser a letra E a resposta. Mas, professor, eu fiz também a pergunta, ó, ainda está aí na idade da pedra, né? A internet? É, mas olha só que coisa linda. Se você parar para pensar, tem outro verbo bem aqui, ó. Quem promoverá, quem promoverá grandes mudanças, grandes transformações no mundo? A internet. Agora, a resposta da pergunta quem promoverá está longe. Quando você pergunta quem promoverá, a resposta está longe. E aí, se está longe, corretamente você coloca uma vírgula na pergunta e uma vírgula na resposta. Mas, professor, quem está na idade da pedra também não é a internet? É. Isso aqui tudo é uma frase que está se referindo à internet. Esse aqui é um pronome relativo. Quem que ainda está na idade da pedra? A internet. Mas então ela está aqui devidamente demarcada com vírgula, porque aqui você tem o sujeito longe do verbo, você coloca duas vírgulas. Agora acontece que se não tivesse as duas vírgulas também estava certo, viu, pessoal? Porque aqui quando é pronome relativo, eu posso ou não ter vírgula, mas ia mudar completamente o sentido. O fato é que aqui você tem a pergunta longe da resposta, então você põe uma vírgula na pergunta, uma vírgula na resposta. É essa a alternativa. Vamos lá. Questão 10.
De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está corretamente empregada na forma destacada. Olha aí que bacana. Isso aqui é uma prova boa. Concordância. E ainda é verbal, que é a melhor que tem, né? Concordância verbal é a combinação do verbo com o seu sujeito. Mas acontece que tem frases que não têm sujeito. Quando, por exemplo, aparece o verbo haver, que puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, você vai estar diante de um verbo impessoal. E o que significa isso? Significa que não tem sujeito. Se não tem sujeito, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no singular. Havia muitos sonhos, existiam muitos sonhos, ocorriam muitos sonhos, aconteciam muitos sonhos. Quando é o verbo haver, que puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, o verbo haver tem a obrigação de ficar no singular, porque ele, o verbo haver, é impessoal, ou seja, ele não admite sujeito. Então o verbo fica obrigatoriamente no singular. Beleza? De novo, pessoal, o verbo haver só tem dois casos, anota logo aí no âmago do teu cérebro. Só tem dois casos em que o verbo haver é impessoal, ou seja, que ele tem obrigação de ficar no singular porque ele não tem sujeito. Um é esse aqui, é o verbo haver que puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer. Toda vez que ele puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, ele tem que ficar no singular, porque ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. O outro sentido é quando ele estiver indicando tempo. Tempo passado, não é? E aí você vai deixar também o verbo haver no singular. Tirando esses dois casos, sempre vai ter sujeito para o verbo haver. Tirando esses dois casos, que é esse aqui que você está vendo e o verbo haver indicando o tempo, sempre vai ter sujeito para o verbo haver, tá? Não vai passar na tua ideia que nunca vai ter sujeito para o verbo haver, que sempre ele tem que ficar no singular. Não é verdade. Só tem dois casos, dois únicos casos, em que ele tem obrigação de ficar no singular, que é quando ele puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, está aqui o caso, e se estiver indicando o tempo. Aí ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito, obrigatoriamente fica no singular. A propósito, se a questão fosse para você trocar o verbo haver por um desses verbos, faz o favor de trocar corretamente. Se tiver que trocar por qualquer um desses verbos, aí passa a ter sujeito. Existiam muitos sonhos. Existiam muitos sonhos, existiam no plural. Porque agora muitos sonhos é o sujeito. É só quando é o verbo haver, no sentido de existir, ocorreu, acontecer, que ele, o verbo haver, não tem sujeito. Ele, o verbo haver, tem que ficar no singular. Os outros verbos combinam com o sujeito. Agora, muitos sonhos é o sujeito. Muitos sonhos está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Aqui, o muitos sonhos não é sujeito, é apenas um objeto direto. Tá bom? Não vai fazer besteira. Se a questão quiser que você troque o verbo haver por existir, aí passa a ter sujeito na frase. É só combinar com o sujeito que tiver na frase. Sujeito singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. A Bela e a Fera são um conto infantil, mas espera aí, a Bela e a Fera é um conto. Né? A Bela e a Fera é o título do texto, o título do filme, o título do livro. Não pode ser são, né, pessoal? Tem que ser é. A Bela e a Fera é um conto infantil. E acabei de falar para você sobre o existir, né? Quando é o verbo existir, sempre vai ter sujeito. Se o sujeito tiver no plural, o verbo tem que ficar no plural. Tá errado quando você diz existe muitas crianças. Tem que ser existem muitas crianças, porque muitas crianças é o sujeito. Pessoal, sempre existe sujeito para o verbo existir. Sempre existe sujeito para o verbo existir, para o verbo ocorrer, para o verbo acontecer. É só perguntar o que é que existe, o que é que ocorre, o que é que acontece.
a resposta é o sujeito. E se tiver no plural, o verbo fica no plural. Se tiver no singular, o verbo fica no singular. Olha aqui a nossa resposta. Ó. Faz muitos anos que deixei de sonhar. Faz, não é fazem, porque o verbo fazer, indicando o tempo, obrigatoriamente fica no singular. Obrigatoriamente fica no singular. Verbo haver, indicando o tempo, e verbo fazer, indicando o tempo, obrigatoriamente fica no singular, porque eles são verbos impessoais. Eles não têm sujeito. Eles não combinam com ninguém. Eles ficam sempre no singular. Fechou? É muito fácil. Procura-se contadores de histórias. Aqui eu quero que você vá por partes. Quero que você procure primeiro o sujeito. Bora aproveitar essa frase aqui, para a gente até aprender o nome do si. Primeira coisa que você faz aqui é quem é que procura. Quem é que procura? E aí você procura a resposta, não acha, mas sabe que existe alguém que procura. Existe alguém que procura. Eu só não sei quem é. E aí eu passo para a segunda pergunta do sujeito: o que é que essa pessoa que eu nem sei quem é está procurando? O que é que ela procura? Resposta é contadores, contadores de história, não é? Contadores de história. Muito bem. Então, se você achou a resposta, é assim mesmo. Vamos continuar assim mesmo para a gente terminar essa aula aqui. Se você achou a resposta com a segunda pergunta, significa que o se é um pronome apassivador. Ou seja, o sujeito está na frase. E se o sujeito está na frase, o verbo tem que combinar com ele. Contador está no plural, tinha que ser como procuram-se. Procuram-se. Por isso que a letra E estava errada. Beleza? Vamos lá. Deixa assim mesmo. Vamos continuar. Já acabou? Isso, pronto. Tá aí, ó. Muito fácil, muito tranquilo. 10 questões aí, que amanhã você vai encontrar 15 questões parecidas com essas e vai acertar todas as questões. Todas as questões você vai acertar. Bora melhorar aqui o negócio. E vamos lá. Para a gente fechar aí com chave de ouro a nossa aula, vamos fazer mais uma questão aí de nível, mais uma prova de nível médio. Também bem recente, né? Bem recente essa prova aqui da SES Gran Rio. Para que você vá amanhã com toda tranquilidade fazer a sua prova. Vamos lá. Mesmo esquema, vamos fazer aí a leitura do texto, porque é com a leitura que a gente enriquece o nosso vocabulário. Vamos lá. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Quando chegou ao Brasil, a internet surgiu como uma espécie de terra de ninguém. Apesar do sentido aparentemente depreciativo da expressão,
A então chamada Rede Mundial de Computadores era um território descentralizado e não dominado por buscadores de conteúdo. Sites possuíam endereços virtuais difíceis de serem memorizados, e as primeiras formas de comunicação em tempo real envolviam a criação de personas virtuais, incluindo aí nicknames que mascaravam as identidades reais dos usuários. Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. O que era anárquico se tornou por demais regrado, o que pode ser positivo, por exemplo, quando se discute mais ativamente a importância da privacidade e da proteção de dados na rede, ou insuficiente em função do avanço indiscriminado das notícias falsas, as fake news em inglês, que explora brechas nos termos de responsabilidade elaborados pelas grandes plataformas privadas. Com a introdução de redes sociais, que atualmente tem uma base de milhões de usuários mensais no Brasil, a utilização de nomes reais associados a fotos de perfil mudou para sempre a forma como nos apresentamos e nos comportamos na internet. E a partir dessa mudança começaram a surgir figuras que hoje disputam nossa atenção e rivalizam até mesmo com o poder das grandes emissoras. Os chamados influenciadores, ou influencers em inglês, se tornaram as figuras mais proeminentes das redes sociais e das plataformas de conteúdo. Se redes sociais fossem nações, os influenciadores seriam seus mais notáveis embaixadores. Influenciador, no discurso comum, é uma pessoa que tem um grande número de seguidores e influencia pessoas. Armados com diferentes tipos de retórica, os influenciadores se distinguem não apenas pela plataforma ou canal no qual se fazem mais presentes, mas também pelos diferentes usos de linguagem que utilizam para atingir seus públicos. Tem influenciador que tem linguagem muito simples, que simplesmente se apoia no seu carisma. Outros são influenciadores que se estabelecem porque eles têm algum conhecimento técnico, como esses da área de ciências que divulgam orientações sobre vacinas, por exemplo. Não tem uma regra geral, classifica um professor da USP. Os influenciadores disseminam opiniões pessoais e memes, fragmentos de texto, imagem, vídeos, GIFs relacionados ao humor que se espalham rapidamente pela rede. O humor, ferramenta, é uma ferramenta comunicacional poderosa que possui inerente a si mesma, que possui inerente a si uma gratificante recompensa ao ouvinte que absorve determinada informação, o riso. Ao abordar temas complexos ou até temas de baixa motivação, através do riso, o indivíduo pode conseguir para si a atenção de que ele necessita para que sua mensagem passe adiante. O humor faz uso e reforça estereótipos, além de frequentemente ter um alvo, que é vítima de um infortúnio, segundo outro pesquisador. Influencer é um fenômeno que já existia, mas eles eram pessoas proeminentes numa comunidade. Você não tinha acesso direto. Se você não tivesse contato com essas pessoas, elas não te influenciavam. O que as mídias sociais fizeram é que agora esses influenciadores estão ali, ainda que você não conheça, não frequente, que não faça parte do seu bairro, sua escola ou local de trabalho. Agora você consegue achá-los sem ter um contato direto. Reitera o professor, ao reforçar que foram as plataformas de mídia social que mudaram nosso acesso aos influenciadores e os empoderaram. Bem, vamos lá, direto para a primeira questão. De acordo com o texto, uma mudança decisiva na forma de uso das redes sociais se deve a quê? Mudança decisiva na forma de uso das redes sociais se deve a quê? A ampliação dos recursos tecnológicos. Em que momento do texto foi falado em recursos tecnológicos que deram mais velocidade e precisão à comunicação virtual?
descentralização do acesso aos endereços virtuais dos sites que passaram a ser dominados por buscadores de conteúdos. Ele falou que naquela época não tinha esse domínio, né? Não foi nada a ver. Exploração indiscriminada de notícias falsas que invadem a proteção dos dados dos usuários. Olha, te prende na pergunta. A pergunta é: qual foi a mudança decisiva na forma de uso das redes sociais? Essa que é a pergunta. Qual foi a mudança decisiva? Exploração indiscriminada de notícias falsas? Estratégia de explorar o humor, o que permite a abordagem de temas políticos complexos. Aí, eu acho que o texto nem falou em temas políticos, né? Se falou, foi como exemplo. Utilização de nomes reais e fotos de perfil, porque antes não era assim, antes eram os nicknames, né? Que substituíram o uso de personas virtuais e os apelidos. Essa foi a grande mudança que o texto trouxe para a gente. Tranquilamente aí. Mais uma vez você percebe que basta que você tenha aí uma boa leitura do texto. Pessoal, não é prejuízo nenhum ler o texto 2 vezes antes de resolver as questões. Vamos para a segunda. No desenvolvimento temático do texto, depois de se referir ao uso de recursos de humor pelos influenciadores, o texto desenvolve a ideia de que essa questão aqui ela é bem característica da Silgan Hill e é uma questão que, se você não se policiar, você erra feio. Presta atenção no comando, ó, no desenvolvimento temático do texto, depois de se referir ao uso dos recursos de humor pelos influenciadores. Você tem que achar onde está escrito isso no texto e observar o que vem depois. Geralmente é um outro parágrafo. Aí o que tiver lá no outro parágrafo é que vai ser a resposta. Essa questão foi igualzinha no concurso do IPEA, na prova aí bem recente também. A gente já corrigiu essa prova aqui no canal, é só você voltar aí um pouquinho que a prova está respondida aí. É a mesma questão. Então não é para você ir no achismo aqui não, tá? Você vai lá no texto e procura onde é que está escrita essa parte aqui, que ele se refere ao uso de recursos de humor pelos influenciadores. Aí você vê onde está essa parte. Geralmente é num parágrafo, e aí você vai ver o que é que está lá no outro parágrafo. É essa que vai ser a resposta. Vamos procurar isso aqui no texto. Quando é que ele fala do humor aqui? Ó, tá vendo? No quinto parágrafo ele fala no humor. Os influenciadores disseminam opiniões pessoais e memes, fragmentos de texto, imagens, vídeos, GIFs relacionados ao humor. Os influenciadores utilizando o humor. Aí diz que o humor é uma ferramenta e tal e tal. Então, a resposta não está aqui. A resposta está depois desse trecho. Com certeza o parágrafo vai terminar e você tem que ler o próximo parágrafo para saber o que é que tem lá no próximo parágrafo para você poder marcar a alternativa. Não vacila. É a mesma questão do IPEA, é uma questão característica da Silgan Hill. Vai estar amanhã para você na prova, de graça. É só você vir aqui no texto, achar o pedaço que ele citou no comando e ler o que vem logo em seguida. Aí você vê logo o que vem em seguida, não quer dizer que é no mesmo parágrafo não, tá? Mas provavelmente é no parágrafo seguinte. Vamos lá. Se bem que o parágrafo continua imenso aqui, então você tem que continuar. Continua falando que isso é uma informação poderosa, possui inerente assim uma gratificação recompensa, aí tudo mais, necessita de que seus prédios passem adiante, o humor reforça estereótipos e tudo mais. Bom, é o outro parágrafo, certeza certa. Vamos ler o outro parágrafo agora. Ó, olha só, o outro parágrafo já é o último, né? Deixa eu ver aqui, já é o último. Já é o último parágrafo. E aí o que acontece? Olha aqui, ó. Tudo isso serviu para quê, ó? Para empoderar os influenciadores. Os influenciadores já existiam antes, mas, né, numa coisa bem mais restrita.
E aí, com todo esse avanço da internet, das mídias sociais, teve o empoderamento deles. Tá vendo? Tá vendo como é uma questão complexa? Se você não pode perder essa questão por preguiça. Você só vai perder essa questão se você tiver preguiça de procurar. Acha o que está no comando no parágrafo, continua lendo o parágrafo, ver se tem uma informação nova, mas provavelmente está lá no outro parágrafo. No outro parágrafo ele vai falar do empoderamento dos, dos influenciadores. Olha só, vou mostrar de novo aqui para ti. Ó. No desenvolvimento temático do texto, depois de se referir ao uso de recursos de humor pelos influenciadores, isso está lá no quinto parágrafo, aí, claro, lá no dia da sua prova, amanhã você vai ler esse parágrafo todinho para ver se tem uma novidade ali, geralmente não vai ter, aí é o outro parágrafo que ele quer. O texto desenvolve a ideia de que, aí no outro parágrafo tem uma outra ideia, que é justamente a questão do empoderamento dos influenciadores. Letra A fala navegação na internet, no início envolvia endereço. Olha só, isso aí está lá no começo do texto. As plataformas de mídia social empoderaram os influenciadores e deram acesso aos seus usuários. Nem procura mais. Está aqui a resposta. É uma questão típica da banca, amanhã ela vai estar lá e você vai acertar. Vamos para a próxima. No trecho tal, a palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido do texto por influencer é um fenômeno que já existia, mas eles eram pessoas proeminentes numa comunidade. Pessoas proeminentes, pessoas o quê? Que se destacavam, não é? Pessoas proeminentes, pessoas que se destacavam. Então, pessoas destacadas. Pessoas destacadas. Repara que a sequência das questões ela é bem parecida, não é possível que amanhã vai estar completamente diferente para ti, não é só porque tu vai passar no teu concurso. A relação coesiva que se estabelece entre o primeiro e o segundo parágrafo do texto, olha aí, é mais uma questão que você só perde se tiver preguiça. Ele quer a relação entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Então você tem que ler esses dois parágrafos, não tem jeito. Se você se lembrou, beleza, ótimo. Se não, você tem que ir lá. Não tem como perder uma questão dessa, pessoal. Não tem como perder uma questão dessa. Claro que você não vai ler tudo, você já leu o texto, você vai lembrar, né? O que tinha no primeiro parágrafo? Vamos lá. O primeiro parágrafo estava falando da internet, quando chegou e tudo mais, e tal e tal. Os sites eram assim, eram assados, e tinha aquelas pessoas, pessoas virtuais, né? Eram só apelidos. Olha agora o que vem, ó. Segundo parágrafo. Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. Olha aí, mostrou uma coisa, era assim, era assado, agora é muito diferente. Essa, nem precisa ler mais. Essa é a relação que se estabelece entre o primeiro e o segundo parágrafo. Uma mudança completa aí, né? Uma mudança completa. Bora achar a melhor palavra agora para responder. Mesma coisa que. Olha só. Como se você dissesse assim, mas hoje, 30 anos depois, tá vendo? Mesma coisa, pessoal. Adversidade, oposição, contraste, ressalva. Causa e consequência sempre vai estar junto, né, pessoal? Causa e consequência sempre vai estar junto. A causa é a resposta da pergunta por quê, separada, é claro, né? Conclusão vem o logo, pois, portanto.
Condição vem o se, o caso, o desde que. Mais uma questão boa aí da banca, mesmo a questão da prova anterior, relação sobre oposição. E mais uma questão de pontuação. Bora ver se dá para responder daquele mesmo jeito? Você lembra ainda? Fez pergunta, se a resposta logo em seguida não é para ter vírgula. Vamos lá. A vírgula está plenamente empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Queremos a certa. A indústria brasileira de informática tem apresentado, de acordo com as pesquisas, crescimento relevante. Vamos lá. Vamos usar o esquema das perguntas. Tem apresentado o quê? Tem apresentado o quê? A resposta não é crescimento? O que a gente combinou ainda agora? Se a pergunta está longe da resposta, uma vírgula na pergunta e uma vírgula na resposta. É assim que você vai fazer amanhã para você não errar, inclusive na sua redação. Basta você fazer essa aqui é a única regra de pontuação que você precisa para a redação. Você faz perguntas em algum lugar, não é? Se a resposta estiver perto da pergunta, não tem vírgula. Se a resposta estiver longe, uma vírgula na pergunta e uma vírgula na resposta. O avanço indiscriminado de notícias falsas tem causado inúmeros problemas em diversas áreas, como... Força a barra e faz uma pergunta bem aqui, ó. Como o quê? Ou como qual? Aí a resposta, a saúde pública. Não pode ter essa vírgula aqui. Se quiser, tu coloca uma vírgula antes. Se quiser, nem é obrigado. Mas aqui depois do como, não. E tá faltando uma vírgula bem aqui, ó. A saúde pública, a vida das celebridades e a política. Percebe? Aqui tem que ter uma vírgula enumerativa. Você deu 3 exemplos, não foi? A saúde pública, a vida das celebridades e a política. Então, nessa separação das respostas, tem que ter vírgula. Tem que ter vírgula. Letra B também está errada. A utilização de cartões de crédito e de débito trouxe mudanças perceptíveis atualmente no comportamento da população em diversas classes sociais. Mudanças perceptíveis onde? Não foi no comportamento? Das duas, uma. Ou tu coloca 2 vírgulas aqui no atualmente, ou tu não coloca nenhuma. Não pode ter só uma. Por quê? Porque atualmente é uma circunstância de tempo. Não é? Então, ou não coloca a vírgula, que é a melhor coisa, na verdade, é não colocar a vírgula, mas se colocar, tem que colocar 2. E o texto trouxe só uma, estava errado. As fake news são criadas por robôs responsáveis por disseminar links falsos nas redes, chegando a disparar informações a cada 2 segundos. Na sua redação amanhã, você fizer essa brincadeira aqui do gerúndio, ó, geralmente a gente faz isso em redação, né? Coloca a vírgula. Coloca a vírgula antes, tá? É perfeita essa vírgula. Ao debater os assuntos corporativos com outros colegas por meio do uso de aplicativos de mensagens dos funcionários, olha aí, ó. Quem é que revela, pessoal? Quem é que revela? Não é os funcionários? Na verdade, já estava errado bem aqui. Ó. Ao debater os assuntos corporativos com outros colegas por meio do uso de aplicativos de mensagens, é aqui que acaba a relação de tempo. Ó. Sabia que isso aqui é uma relação de tempo? Quando é que os funcionários revelam interesse? Quando é? Ao debater os assuntos. Então, isso aqui é uma relação de tempo enorme, né? Iniciando frase tem que ter vírgula obrigatoriamente. E essa vírgula bem aqui está completamente errada. Quem é que revela interesse no crescimento da empresa? Os funcionários. Os funcionários. Beleza? Vamos para a próxima. No texto, o referente da palavra em negrito está corretamente explicitado entre colchetes. Referente, a quem é que ele se refere? Se não tiver aqui, você tem que procurar lá no texto. Hein? A questão foi boazinha que disse em que parágrafo está. Não vai te confiar que a resposta está aqui na alternativa. Pode ser que a resposta esteja lá no texto. Mas vamos lá. Em função do avanço indiscriminado das notícias falsas, as fake news em inglês, que explora brechas.
que explora brechas. O que é que explora brechas? Na verdade, é o avanço indiscriminado das notícias falsas. É esse avanço que explora brechas, não é as fake news. Aqui está dizendo que era as fake news, ó. Tá errado. Em função do avanço indiscriminado das notícias falsas, que explora brechas, quem é que explora brechas? O avanço. É o avanço. Ah, pessoa pensei que eram as notícias falsas, mas olha aqui, ó. Explorar. Está no singular, né? O sujeito é o avanço. O avanço explora brechas. Mesmo assim, estava escrito fake news e ainda que tivesse escrito notícias falsas, estava completamente errado. Porque notícias falsas está no plural e o verbo aqui está no singular. Os influenciadores seriam seus mais notáveis embaixadores. Ó, aqui também está errado, eu não vou voltar lá no texto, porque ele disse assim: se as mídias sociais fossem nações, países, não é? Os influenciadores seriam seus mais notáveis embaixadores. Quando tiver esses seus, você pergunta assim, ó, de quem? Ou de quê? Embaixador de quê? Embaixador de quem? Aí a resposta é das nações. É só você olhar lá no texto, que é nações. Está errado aqui também a letra B. A dúvida você tem que voltar no texto. Porque eles têm algum conhecimento técnico como esses da área de ciência. Como esses da área de ciência. Na verdade, se esse aqui se refere a especialistas ou influenciadores, alguma coisa assim. Vai lá no texto que você vai perceber que o esses é o influenciadores, não é conhecimento técnico. Mais uma vez, né? Tá no plural, como é que ia ser conhecimento técnico no singular? Que possui inerente a si uma gratificante recompensa ao ouvinte. Sem dúvida nenhuma não é ouvinte a resposta, né, pessoal? Nem lembro mais quem é esse si aí. Eu acho que o si acho que é o influenciador, né? Ou a mídia, não lembro mais. Mas é claro que não é o ouvinte, né? Que possui inerente a si uma gratificante. Ah, tá. É o meme. É o meme. Tem que ser a letra E. Se você não tivesse contato com essas pessoas, que pessoas? Os influenciadores, né? As pessoas proeminentes. Maravilha. Vamos lá. A concordância do verbo destacado corresponde às exigências da norma padrão da língua portuguesa. Tá vendo? Outra questão de concordância. Vai cair amanhã para você uma questão de concordância verbal e vai ser igualzinho essa aqui. 100% das redes sociais têm. Existe uma regra de concordância quando se trata de porcentagem. Ou o verbo combina com o número da porcentagem, ou ele combina com a palavra que vem depois da preposição. Ora, quem está antes da porcentagem é o 100. 100 é plural. Redes sociais também é plural. Então, o tem que estar no plural. E o tem com plural é acento circunflexo. Estava errado a letra A. Mas anota a regra, pessoal. Anota a regra. Quando é questão de porcentagem, tem duas possibilidades de certo. Quais são as duas possibilidades? Ou o verbo fica combinando com o número ou com a palavra que vem depois. Mas tanto o número quanto a palavra que vem depois é plural, por isso que o verbo só pode ficar no plural aqui. Letra A está errada. Durante os últimos anos, observou-se mudanças. Pessoal, para lá. Igualzinha àquela questão de agora. Primeira pergunta é quem foi que observou? Quando você perguntar quem foi que observou,
Você não vai achar a resposta, mas vai observar que existe alguém que observou. Existe. Você só não sabe quem é. Aí você parte para a segunda pergunta, que é a pergunta: o que foi que essa pessoa observou? E a resposta é mudanças. Mudanças. Está no plural. Então, tá errado aqui, né? Tinha que ser como? Tinha que ser observaram. Observaram-se mudanças. Pessoal, essa questão é repetitiva. Não só na banca Seixas Gran Rio, mas em qualquer banca que se preze, traz o se pronome apassivador. Né? Se você quiser anotar aí, anota que o se é um pronome apassivador, porque não teve resposta para a primeira pergunta do sujeito, mas teve resposta para a segunda. Toda vez que acontece isso, o se é pronome apassivador e o sujeito está na frase. Se o sujeito é plural, o verbo tem que ficar no plural. Observaram-se mudanças. Mais de um influenciador conseguiu. Olha aí uma regrinha básica lá da concordância verbal. Quando vier a expressão mais de, menos de, quando vier a expressão mais de ou menos de, o verbo combina com o número que vem depois do mais de ou do menos de. Olha só, uma daquelas regrinhas bestas que a gente passa rapidinho assim, caiu na prova, tá vendo? Por isso que você tem que estudar toda a teoria aqui com a gente, não é? Então, ó, mais de um influenciador conseguiu, tá certo, conseguiu, tá certo. Por quê? Porque combina com o número que está bem aqui. Sempre quando vier mais de ou menos de, o verbo combina com o número que tiver aqui. A não ser que a frase dê ideia de reciprocidade, aí o verbo fica sempre no plural, independentemente do número que tiver aqui. Mas não tiver ideia de reciprocidade, o verbo combina sempre com o número que tem aqui. Se é o 1, é conseguiu. Se fosse 2, era conseguiram. Letra C é a resposta. Letra D. Se houvesse uma lei contra fake news, condenar-se-ia. Olha, não pira aqui, tá? Lê assim, ó. Condenaria. E a gente até combinou o que é isso, né? Ia condenar, né? Ia condenar, condenaria. Condenar-se-ia às redes sociais. Espera aí, faz aquela mesma brincadeira. Quem era que vai condenar? Não sei. Mas o que é que vai ser condenado? As redes sociais. As redes sociais é plural. Tinha que ser como? Condenariam. Condenariam no plural. Por quê? Porque as redes sociais é o sujeito. Não tenha dificuldade de achar o sujeito. É só você fazer esse esqueminha das perguntas aqui. Primeiro é a pergunta quem. Quem é que vai condenar? Não sei. Mas o que é que essa pessoa vai condenar? As redes sociais. Está no plural. O verbo tem que ficar no plural. Esperamos que no futuro hajam leis. Acabamos de ver isso, né, pessoal? Verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, o verbo só, o verbo haver só pode ficar no plural, porque ele é um verbo impessoal. Ele não admite sujeito, ele sempre fica no singular. Está errado dizer hajam leis. Tem que ser haja leis. Porque o verbo haver, no sentido de existir, ocorreu acontecer, fica sempre no singular. Mais uma vez eu vou te lembrar, se fosse o existir, se fosse o ocorrer ou se fosse o acontecer, ele ia ficar combinando com leis, que era plural. No trecho tal, a relação entre as duas ideias pode ser expressa sem alteração do sentido original, empregando-se a palavra. Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. É aqui que vai entrar a palavra, ó, bem aqui. Escolhe uma dessas palavras para entrar bem aqui. Ó.
quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. Por quê? Porque o que era anárquico se tornou por demais regrado. Olha aí, relação de explicação, de causa e consequência. É o porquê que cabe aqui. Ó. É o porquê. Ó. Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente, porque o que era anárquico se tornou por demais regrado. Apesar e embora é da família da concessão, lembra o que é concessão? Aquilo que era para acontecer, mas não acontece. O como poderia ser comparação, poderia ser conformidade, não é? O portanto é conclusão. Então aqui era só você realmente ler o primeiro trecho e achar a melhor palavra aqui. Ó. Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. Mas por quê? Porque o que era anárquico se tornou o poder mais regrado. Perfeito. Aproveita, já que agora a gente fez a lista da adversidade, aproveita aqui para colocar na tua cabeça a lista da concessão. Concessão é a mesma coisa que a adversidade, só que o que muda é a família. Mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, em que pese, não obstante, malgrado. Olha aí, ó, uma família imensa aí para você guardar. Guarda mais uma, ó, conquanto. Vale a pena você ter essas palavras na sua cabeça, pessoal, desde que você saiba o que é concessão. Concessão é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Concessão é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Mesmo tendo estudado muito, não foi aprovado no concurso. Embora tenha estudado muito, não foi aprovado no concurso. Apesar de ter estudado muito, não foi aprovado no concurso. É isso que é concessão. Aquilo que era para acontecer, mas não acontece, ou aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Anota aí as principais palavras. Mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, em que pese, não obstante, mal grado. A regência do verbo destacado exige a presença de uma preposição devido às convenções da norma padrão da língua portuguesa em. Estava faltando a queridinha dos concursos, não é, pessoal? Regência verbal. O que é regência verbal? Regência verbal é fazer uma pergunta depois dos verbos. Regência verbal é fazer uma pergunta depois dos verbos. Se a pergunta tiver preposição, a preposição tem que aparecer na frase. Se a pergunta não tiver preposição, a preposição não tem que aparecer na frase. Por exemplo, bora começar logo aqui. Ó. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Esse de tem que aparecer na frase. Ou é depois do gostar, bora ler a frase toda. As redes sociais que os jovens mais gostam são as que apresentam fotografias e vídeos. Esse que, se você ainda não sabe o que é um pronome relativo, você tem que vir fazer parte das aulas do 100%, para você ter na sua cabeça o que é um pronome relativo. Mas é fácil, ó. Gostam de quê? Vou até colocar aqui, a resposta é as redes sociais. É por isso que ele é um pronome relativo. Você fez uma pergunta para lá que a resposta está para cá. É isso que é um pronome relativo, tá? Os jovens gostam de quê? Das redes sociais. Esse de da pergunta obrigatoriamente tem que aparecer bem aqui, ó. Esse de aparece aqui na frente do pronome relativo. Sabe qual é a frase certa? As redes sociais de que os jovens mais gostam. Quem é que fala assim?
Ninguém fala assim. Por isso que essa questão está na letra A, de armadilha. Ninguém vai marcar essa, porque é assim que você fala. Ah, essa é a música que eu mais gosto, essa é a rede social que eu mais gosto, essa é a fruta que eu mais gosto, essa é a comida que eu mais gosto. Ninguém usa o D, pessoal. Ninguém usa o D. Mas cai no concurso. Tem que saber que tem que ter um D bem aí. Como é que eu vou saber? Primeira coisa é saber que esse aqui é um pronome relativo. Porque você fez uma pergunta depois dele e a resposta antes dele. Os jovens gostam de quê? Das redes sociais. Esse D da pergunta ele vem aparecer bem aqui, ó, na frente do pronome relativo. As redes sociais de que os jovens mais gostam. Essa é a resposta. A mesma coisa acontece na letra B, ó. O público que os influenciadores atingem. Os influenciadores atingem o que? Resposta é o público. Fez uma pergunta depois do que, a resposta antes do que. Pronome relativo. Se tivesse preposição aqui na pergunta, essa preposição teria que aparecer bem aqui, ó, na frente do pronome relativo. Mas não tem pergunta, né? Quer dizer, não tem preposição na pergunta. Os influenciadores atingem o quê? Ou atingem quem, né? Os influenciadores atingem o quê ou atingem quem? A pergunta o quê e a pergunta quem significa que não tem preposição. Se não tem preposição na pergunta, também não tem preposição na resposta, muito menos aqui na frente do pronome relativo. Letra B está corretíssima. As opiniões que as redes sociais disseminam. O que é que as redes sociais disseminam, pessoal? O que é que as redes sociais disseminam? As opiniões. Mais uma vez você fez uma pergunta depois do que e a resposta antes dele significa que ele é pronome relativo. Se tivesse uma pergunta aqui, na, se tivesse uma preposição aqui na pergunta, essa preposição apareceria aqui na frente do pronome relativo, mas não tem. Por isso que a letra C está correta. Pesquisadores avaliam que as postagens que utilizam saberes tradicionais. Quem é que utiliza ou o que é que utiliza esses saberes tradicionais? As postagens. Mais uma vez você fez uma pergunta depois do que e a resposta antes dele. Só que antes da pergunta não tem preposição, então não tem que ter preposição aqui também na frente do que. Repara que a gente pulou esse que aqui porque esse aqui agora é uma conjunção integrante. Ó. Pesquisadores avaliam. Opa, aqui tem um verbo antes, mas a leitura até chegar no que fica incompleta. Pesquisadores avaliam o que? Está incompleto, né? Por isso que esse primeiro que é uma conjunção integrante. Ainda bem que a banca não vai perguntar para você amanhã essa diferença, né? Entre conjunção integrante e pronome relativo. Tomara, né? Mas se você já sabe, porque você é aluno 100%. Se você ainda não é, dá tempo de você começar a participar das nossas aulas aí a partir de amanhã, né? Não, depois da sua prova, né? A partir de segunda-feira. Estudiosos propõem, ó, tá aqui, ó, de novo, ó, propõem o quê? Conjunção integrante. É só você perceber que tem verbo antes, mas a leitura até chegar aqui está incompleta. Ó. Estudiosos propõem o quê? Está incompleto, né? Por isso que esse aqui é conjunção integrante. As consequências da dependência digital que mais afetam os jovens. O que é que afeta os jovens? Pessoal, o que é que afeta os jovens? A dependência digital. Esse que aqui é um pronome relativo. E a pergunta foi sem preposição, por isso que não tem preposição nenhuma aqui na resposta. Simples assim. É muito fácil. É muito fácil, né? Muito, muito mais fácil do que eu me achar aqui de novo, né? Tá bom, tudo bem. Vamos lá terminar a nossa aula com a nossa última questão. Vamos lá. Matemática a gente deixa para os outros professores aí responderem.
Ah, beleza. Essa próxima questão aqui é uma questão que não vai cair amanhã para você, né? Redação oficial, mas já sendo a sua redação, tem que saber as coisinhas que você precisa saber, né? Porque a redação oficial, logicamente, é com os documentos, mas na sua redação tem que ter praticamente as mesmas orientações, né? Uma linguagem concisa, né? Uma linguagem que não seja repetitiva, prolixa, uma linguagem clara, objetiva, que não seja pessoal, né? Amanhã você vai só responder os itens que vão estar lá na proposta de redação. Logicamente, né, que você vai colocar ali aquela cara de dissertação, colocando um parágrafo mínimo de introdução ali, para dar aquela cara de que você apresentou o tema e deu uma leve opinião sobre o assunto, se for o caso também, né? Se não, basta apresentar. Aí no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo, se for uma redação de 35, 45 linhas, você vai fazendo aí redações de parágrafos de 10 linhas sem problema nenhum. Você vai responder os tópicos lá que vão ser apresentados. Se vier só 2 tópicos, pode fazer 2 parágrafos para cada tópico, não tem problema nenhum, tá bom? O importante é que você faça aí no final, fecha ali com chave de ouro, né? Se não tiver uma pergunta que dê essa ideia de conclusão, você fecha o seu parágrafo, nem que seja um parágrafo de 3, 4 linhas, 5 linhas, fazendo ali uma conclusão realmente colocando tá ali, quem sabe, uma política pública para solucionar o problema apresentado. Mas vamos lá. Nas correspondências oficiais, conforme o Manual de Redação da Presidente da República, um dos requisitos básicos é a clareza. Tá vendo? Isso também tem que ter amanhã na sua redação, a clareza. Para atender a essa exigência, é permitido, pessoal, permitido. Você pode fazer amanhã, vamos lá. Você pode colocar suas impressões individuais, de modo que sua opinião seja explicitada. Cuidado, na redação oficial não, nos documentos oficiais não. Você não vai fazer isso, tá bom? Palavras ou expressões marcadas pela ambiguidade, ambiguidade é duplo sentido. É claro que você não vai colocar na sua frase amanhã palavras que vão dar ideia de ambiguidade. Evite os pronomes possessivos, seu, sua, seus e suas, porque dá ideia de ambiguidade. O policial prendeu o bandido em sua casa. Ora, mas de quem era a casa? Do policial ou do bandido? Palavras ou expressões de outro idioma, para com isso. Respeite sua língua materna. Não use palavras estrangeiras na sua redação. Regionalismos e neologismos, você também não vai fazer isso na sua redação. Neologismo é o uso de palavras novas, né? Você pode usar sigla? Pode, desde que seja explicitada por extenso na primeira referência a ela. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, principalmente amanhã. Você vai começar lá aqui, né? De acordo com os princípios da de acordo com os princípios da Constituição Federal. Aí você coloca entre parênteses CF. Aí você continua lá dando o seu discurso. E na próxima vez, lá no outro parágrafo, que você for usar a Constituição Federal de novo, você só usa CF. Entendeu? Na primeira vez você tem que escrever por extenso, antes de colocar a sigla. Coloca a sigla entre parênteses. Se você precisar usar de novo, usa só a sigla. Beleza? É isso. É muito fácil, muito tranquilo. Tenho certeza que amanhã você vai fazer uma excelente prova baseado nessas questões que nós resolvemos hoje. Mas se você quiser, a partir de segunda-feira você já pode fazer parte aí dos nossos grupos de estudo. É só seguir aí o link que está na descrição, no primeiro comentário, na primeira dica aí do chat, né, para você fazer a sua inscrição. Boa prova, bons estudos, até a sua convocação para o seu próximo concurso. Valeu!